5 perigos da lipoaspiração. Nesse vídeo, eu vou te falar 5 complicações graves dessa cirurgia, que inclusive podem levar a óbito. E eu já deixo claro que eu não sou cirurgião plástico. Eu sou médico endocrinologista, especialista em hormônios e também especialista em clínica médica. Então, apesar de eu não realizar a cirurgia, eu cuido dos pacientes que estão no pós-operatório. Então, tenho propriedade para falar das complicações. E quais são essas complicações? A número 1, o paciente piora de uma doença que já existe. Por exemplo, pressão alta, ou então outra condição muito frequente, que é o diabetes. Os níveis de açúcar no sangue, eles tendem a aumentar pelo estresse da cirurgia, por toda a condição que envolve o procedimento. Por isso é importante uma avaliação pré-operatória boa. É importante que a doença esteja com o controle otimizado, um bom controle. E também, mesmo caso da pressão alta, você precisa ter um bom controle para assim conseguir fazer a cirurgia com segurança. E por isso também que é necessária uma avaliação pós-operatória, para checar e ver se está tudo certo. Existe uma situação também que está se tornando cada vez mais frequente, não é tão comum quanto diabetes ou pressão alta, mas é o paciente que utiliza de maneira crônica, contínua, corticoides. E por que isso está se tornando cada vez mais frequente? Porque muitas vezes o paciente tem uma queixa de cansaço, um sintoma inespecífico, acaba consultando com um médico leigo em hormônios e esse médico de maneira arbitrária dá um diagnóstico de fadiga adrenal, um diagnóstico que nem existe, e acaba prescrevendo de maneira crônica corticoides. Muitas vezes até sem o paciente saber que está utilizando. E é importante, se você utiliza corticoide, você avisar antes da cirurgia, para nós conseguirmos realizar as modificações na dose, por exemplo, para você não ter uma complicação grave no momento pós-cirúrgico. E por que eu digo isso? Porque muitas vezes o paciente nem sabe que ele está tomando corticoide, acaba usando aquelas multifórmulas. Então, mesmo o médico perguntando diretamente se ele utiliza corticoides, ele fala que não. Então, por isso é importante você levar toda a composição, se você faz uso de algum medicamento multivitamínico ou remédio manipulado, para aí sim o médico conseguir checar cada substância. Existem situações bem documentadas na medicina, como é o caso da insuficiência adrenal, ou então o paciente tem alguma doença autoimune e precisa utilizar corticoide de maneira crônica, aí sim é bem documentado na medicina, é bem estudado e com as precauções é possível sim realizar uma cirurgia em segurança. A segunda complicação grave é o risco de infecções, como pneumonia, infecção urinária, até mesmo infecção da ferida operatória. Tem várias infecções que podem acometer o paciente no pós-cirúrgico, porque é um momento mais delicado, você está mais sujeito a essas infecções pulmonares, por exemplo. E com uma avaliação, o médico também consegue minimizar esse risco e tratar assim que a doença for identificada. Mas isso acontece, né? O paciente acaba não tendo o acompanhamento adequado, pós-cirúrgico, não tem um médico que está avaliando essa parte, fazendo o screening das doenças e também atento aos sinais de infecção, até mesmo os sinais vitais desse paciente, como a temperatura. Isso acaba virando uma situação potencialmente grave. A terceira é uma complicação grave que também é muito frequente. Mas antes de eu te falar e explicar qual é a sua complicação, eu vou te pedir para curtir esse vídeo. Vamos fazer uma meta de 5.000 likes. 1.000 likes para cada complicação, porque dessa maneira o sistema entende que o vídeo é relevante e acaba distribuindo para mais pessoas. Se você não for inscrito no canal, também clica em inscrever-se e ativa as notificações. Clica no sininho, marca todas as opções. Porque dessa maneira, sempre que eu postar, você recebe uma notificação. E aqui eu falo muito sobre diabetes, tireoide, gordura no fígado, questões hormonais como cortisol, prolactina. Então, se inscreva e siga acompanhando. A terceira complicação, potencialmente grave, e essa também é frequente, que é a trombose. O que é isso? Quando se forma um coágulo nas veias mais profundas. E por que isso é perigoso? Porque esse coágulo, esse trombo, pode se desprender, ir para a circulação e parar no pulmão, causando uma complicação grave, que é o tromboembolismo pulmonar. Quando tem um coágulo no pulmão, acaba interrompendo a circulação e você vai ter uma complicação grave
que é o tromboembolismo pulmonar. E quais são os sinais e sintomas sugestivos de trombose? Primeiro, que vai depender da localização dessa trombose, desse coágulo. Pode ser em várias partes do corpo. O local mais frequente é nos membros inferiores, na panturrilha, por exemplo. Então, se você comparar uma panturrilha com a outra, você vai ver que a acometida, a que tem a trombose, ela vai estar mais inchada. Se esse inchaço for com aumento de perímetro maior do que 3 centímetros, isso também é sugestivo de trombose. Essa panturrilha pode estar mais vermelha, pode ter mudança na consistência, um empastamento, pode ter dor na palpação. Então, são sinais que sugerem trombose. E a embolia pulmonar? Quando esse trombo se desprende e vai parar no pulmão. Você pode ter falta de ar de início súbito, você pode ter tosse, dor no tórax, por exemplo. Então, tem vários sinais e sintomas que também sugerem essa complicação grave. Mais importante do que conhecer os sinais de embolia pulmonar é o paciente receber orientação médica e acompanhamento para evitar a trombose. A prevenção da trombose é mais importante nesse caso, porque no momento pós-cirúrgico você vai ficar mais imobilizado. Isso vai acontecer. E é uma situação que favorece a trombose, é o aparecimento de trombos na circulação venosa. Então é muito importante as medidas de prevenção da trombose. Número 4, essa situação também está se tornando cada vez mais frequente, que é o paciente ser operado por um médico que não tem a qualificação para fazer a lipoaspiração. Ou, então, não tem cuidados básicos, como, por exemplo, a presença de anestesista, ou numa clínica que não tem estrutura para receber uma cirurgia desse porte, ou usa material inadequado. Existe muito dessa questão. Então, é importante verificar que é um médico, se ele tem a qualificação, se ele realmente é especialista no assunto, tem a estrutura toda para receber o procedimento. Você vai fazer em qual local? É muito importante esse tipo de cuidado. Muitas vezes, eu já vi até, tá? Isso não foi ninguém que me contou, como médico, acaba sendo um absurdo, uma lipoaspiração feita por um profissional que não tem nem formação em medicina. Então, é muito importante, apesar de não ser uma complicação relacionada à cirurgia, mas é uma coisa que acontece, então por isso eu coloquei do perigo número 4. E o perigo número 5 é o risco de perfuração, que é uma coisa que pode acontecer durante a cirurgia. Se o médico tomar todos os cuidados, esse risco é bem baixo, mas é um perigo potencialmente grave, então também eu coloquei aqui. Então vocês viram que esse risco pode ser diminuído ao máximo, desde que as precauções sejam tomadas. Mas, mesmo assim, como é uma cirurgia, existe o risco mínimo do procedimento. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca a cidade que você está assistindo, qual parte do mundo que você pertence. Eu falo de Porto Alegre. Agora eu vou deixar uma sugestão para você assistir. Na verdade, são 2 playlists. A primeira é a playlist sobre diabetes. Sou especialista em diabetes, é que eu falo muito no meu canal sobre isso. Então, a primeira playlist é essa. A segunda é para quem tem gordura no fígado. Outro tema sobre metabolismo que eu abordo bastante aqui. Então, se você quiser saber mais, clica nessa playlist aqui de baixo. Um abraço, até o próximo vídeo.